Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 10, que nos diz: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Bom, meus amados, estamos vendo aqui a frase dura, rígida do apóstolo Paulo para com Elimas, o mágico. Explicamos no último vídeo, aqui de Atos 13, 10, o porquê dessa afirmação tão contundente contra Elimas, o mágico. Não era porque ele era de uma religião diferente, uma crença diferente, uma prática diferente, não. Isso, como eu expliquei, temos que tratar como 2 Pedro 3,15 nos ensina, com mansidão e respeito. Com respeito, que aquela pessoa está sendo sincera na sua devoção, na sua prática, e muitas vezes buscando Deus da forma que conhece, mas muitas vezes de todo o coração. Diferente de Elimas o mágico, que estava utilizando-se, como o texto nos diz, de maldade e engano para manipular as pessoas, utilizando de artes mágicas ou truques para roubar, para pegar dinheiro das pessoas e influenciar pessoas e dominar pessoas. É totalmente diferente. Uma coisa, a pessoa que tem uma religião está ali na sua devoção sincera. Outra coisa, pessoas que estão manipulando as outras com uso falso da divindade. Isso ocorre tanto em outras religiões quanto e muito no meio cristão, infelizmente. Bom, o texto nos diz que Elimas, o mágico, estava se opondo a Saulo e Barnabé, mas não diz como, Talvez contradizendo, talvez argumentando. Muitas vezes as pessoas, quando têm interesses outros envolvidos, ela contradiz por contradizer. Talvez ela até veja a verdade naquilo, mas ela não quer saber. O importante é defender a sua posição. O importante é combater aquela ideia que vai libertar a vítima do próprio Elimas, o mágico. Bom, até pela forma como Paulo, o apóstolo Paulo aqui se expressa, se quando você vai parar, provavelmente o que essa afirmação indica é que Elimas o mágico talvez estivesse resistindo desde a chegada do apóstolo Paulo e Barnabé à cidade, a capital aqui do Chipre. Talvez Elimas o mágico já estava se opondo, contradizendo, combatendo, ou talvez espalhando fofocas, utilizando de falsas acusações, etc., no meio do povo. Então, e talvez o apóstolo Paulo já tivesse alertado ele: olha, Elimas o mágico, o que você está falando não é correto. E talvez tenha explicado, já comentado, conversado, aconselhado, porque esse é o modo cristão. Você orienta, você fala, você explica. Quando a pessoa vem contradizer, você fala: tudo bem, mas o que eu quero explicar é... E a pessoa, o cristão se explica, mostra a sua posição. Agora, quando a pessoa está fazendo aquilo por malícia, por maldade, por engano, como está escrito, veja que o Paulo e Barnabé talvez já tivesse explicado eles várias vezes, e por isso aqui já, digamos que já é a última, já é o último alerta. Já estourou, já esgotou toda a paciência que já foi dada várias oportunidades a Elimas ao mágico, e isso aqui digamos, já foi o último, o último suspiro, a última chance que ele teve. Então, é assim que devemos proceder. Primeiro você fala calmamente, explica, dá uma chance, dá outra, dá outra. E se a pessoa resiste de forma obstinada, continua praticando algo que ele sabe que é mal, porque já foi alertado que é mal, que é uma maldade, que é um engano, porque quem engana sabe que está enganando, sabe que está mentindo. E se você alerta: olha, eu sei que você está mentindo, você sabe que está mentindo, estou dizendo para você, pare com isso. Pare, porque já extrapolou, você já está caindo num laço de perversidade, você já está se tornando uma pessoa maléfica, uma pessoa perversa. Então se afaste deste caminho. Você fala uma vez, duas, três, se a pessoa insiste e repete, aí o apóstolo Paulo deu essa severa exortação contra ele. Ainda mais porque não estamos falando de uma pessoa ignorante.
Elimas, o mágico, como já falamos, ele era Bar Jesus, era filho de um judeu. Então ele conhecia inclusive as Escrituras. Sabia e conhecia do Antigo Testamento o quanto era proibido pela lei judaica a utilização de artes mágicas, de feitiços e tudo mais. Ele sabia que era proibido, estava fazendo, e sabia que estava mentindo e continuava mentindo, apesar dos alertas. Bom, algo semelhante ocorreu lá em Atos 8, nós já estudamos, com Simão, o mago, em que também foi-lhe dada a advertência, dizendo, no caso o apóstolo Pedro, arrependa-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura seja perdoado o pensamento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Sim, queridos, quando uma pessoa começa a trabalhar com engano, inclusive fazer disso a sua fonte de renda, a fonte de renda da pessoa é mentir para ganhar dinheiro, como muitos no meio cristão fazem. Mentir para ganhar dinheiro, jogar falsas promessas, né, quase que amaldiçoar a pessoa se ela não der tudo o que ela quer, de dinheiro, de serviço e tudo mais. Então, essa pessoa trabalha dessa forma, com fel de amargura no coração, ela vai se envenenando. Quem embarca na maldade, que eles acaba se tornando extremamente prejudicado na sua alma, no seu coração, se enche de fel de amargura e cai em laços de iniquidade. Ele acha que ele está prendendo os outros, mas ele é o mais preso em laços de iniquidade. Porque, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, quem pratica, não é quem comete pecados aqui ou ali, como seres humanos normais, todos nós fazemos. Não, mas quem pratica o pecado, quem pratica, sabe que está pecando, continua pecando, quer pecar e não importa alertas, ele quer pecar e vai continuar pecando e dá licença. Quem pratica o pecado dessa forma é do diabo, porque é uma escolha que a pessoa está fazendo, consciente, obstinada e insistente. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então o que Jesus quer, queridos, é ajudar as pessoas a sair desse laço, de praticar o pecado, de enganar pessoas, de mentir. E que Deus possa libertar cada vez mais pessoas, inclusive se alguém aqui estiver ouvindo e tem essa prática, principalmente alguma liderança cristã, saia disso, porque quem pratica o engano, quem pratica o pecado e de forma consciente, obstinada e de forma repetitiva, essa pessoa é do diabo, porque ela está mentindo, sabe que está mentindo, está roubando e sabe que está roubando. Porque além dela se prejudica aos outros, porque essa prática vai destruir a fé das pessoas. Quando elas descobrirem que foram enganadas, que isso não é o evangelho, que elas perderam tudo que tinha, foram quase que escravizadas, foram exploradas, essas pessoas vão perder a fé. Como o próprio Jesus diz em Mateus 23, e olha que séria advertência. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem aos que entrariam permites entrar. Então, veja, tinha uma pessoa que ia entrar, chega ali o explorador, chega ali o lobo em pele de ovelha e acaba impedindo que a pessoa entrasse, conhecesse o evangelho verdadeiro e joga no lugar do evangelho verdadeiro uma falsa versão, algo mentiroso. E isso é muito grave. Como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Sim, alguns pervertem, queridos. No caso aqui de Elimas, o mágico, ele era um judeu que estava corrompendo as escrituras do Antigo Testamento. E há muitos cristãos que pervertem as escrituras, o Novo Testamento como um todo. E temos que ter cuidado, queridos, porque isso não ocorre, não, isso aí foi o Elimas, o mago, não, como eu digo e repito, há muito no meio cristão, infelizmente. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Atos 20, dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Então ele falou, olha, eu estou deixando esse meu corpo, eu vou partir, e dentre vocês mesmos, dentre vocês, no meio dos cristãos, vão se levantar pessoas
falando coisas perversas para atrair para si, para eles, discípulos. Isso, obviamente, é uma profecia que ocorreu e muito. E nós que temos essa consciência, que sabemos, que estamos vendo, a gente não pode tolerar isso, queridos. Não aceitem isso. Não se submetam a essas pessoas, porque essas pessoas fazem ameaças, fazem bravatas, dizem que são isso e que aquilo, vão fazer e acontecer, igual esse Elimas, o macho, que se dizia Elimas, o grande poder. Eles sempre se passam de grandes, eles nunca falam, eu sou um servo, não, eles falam, eu sou um apóstolo, eu sou um pai apóstolo, eu sou um patriarca, cada hora inventam um título diferente, daqui a pouco inventam vice-deus, quarta pessoa da Trindade, qualquer coisa assim. Então não caiam nessa, queridos. Deixa eles dizer que são, não são nada a não ser lobos em peles de ovelha e mentirosos, enganadores. E como diz o apóstolo Paulo, que na verdade, se é para dar um título para eles, nem gosto de tratar qualquer pessoa dessa forma, mas se for para dar um título, o título foi dado pelo verdadeiro apóstolo, que é o apóstolo Paulo, chamando pessoas assim, que usam do engano e da maldade, como ele chamou, filho do diabo. Filho do diabo. E o apóstolo Paulo enfrentou pessoas assim, não apenas esse, mas também no meio cristão, que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, se você quiser ler, leia o capítulo todo, em que ele enfrenta cristãos que eram falsos e que ele chamou, esses são ministros de Satanás, dentro da igreja. E eu vou ler apenas 2 versos, mas depois você pode ler o capítulo inteiro, 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que ele diz. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Veja que eles não gostam de falar muito de Cristo, porque Cristo é muito simples. Não tem invenção, não tem moda, não tem show, não. É simples e puro. Cristo é bem simples, não tem novo mover, não tem unção disso, unção daquilo, não. Jesus é bem simples, a pregação simples e poderosa e transformadora do coração. E olha o que ele continua, eu enfatizo esse verso 4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. Então o apóstolo Paulo faz aqui uma advertência para o povo dessa vez. Por que a pessoa está pregando um outro Jesus? Esse Jesus não tem nada a ver com o Jesus verdadeiro. Eles se dizem espirituais, mas de um espírito que não tem nada a ver com o Espírito Santo. E eles estão pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho das Escrituras. E vocês estão suportando essas pessoas? Vocês toleram isso? Não. Não tolerem isso, queridos. Não admitam. E fujam dessas pessoas. Enfrente-os. E não permitam e nem dê apoio a esse tipo de pessoas. Pelo contrário, vamos suportar, vamos abençoar e vamos compartilhar o verdadeiro evangelho. Porque hoje, muitas vezes o Brasil, é até difícil alguém conhecer o verdadeiro evangelho, porque a imensa maioria, talvez seja um exagero, uma grande parte que está aí na mídia é falso. E a pessoa que às vezes quer Deus, olha para aquilo, vê um absurdo e fala, não, isso aí eu não quero, porque isso aí é falso, isso é enganoso. E às vezes a pessoa nem sabe onde procurar, porque falta aqueles que conhecem, que são bons, divulgarem o verdadeiro evangelho, para que quem queira esse verdadeiro evangelho saiba onde encontrar. Hoje as pessoas não sabem, vai procurar onde? É difícil. Então, que a gente não tolere, não suporte esses, pelo contrário, que a gente divulgue a verdadeira palavra e que essa verdadeira palavra encontre aqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.